Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos entrar num assunto novo, um assunto sobre gêneros literários. Nós já vimos literatura, nós já vimos o conceito, né, de literatura, nós já vimos o conceito de arte, nós aprendemos escolas literárias e agora a gente vai ver como é que a literatura se divide. Lembrando, gente, o que é literatura, né? Literatura, a gente que eu gosto de definir, né, como o trabalho estético das palavras, ou seja, quando nós utilizamos as palavras com foco em causar algum efeito estético, né? Estético é a forma que você utiliza. Você quer dar um efeito, não necessariamente de beleza, né? Mas um efeito emocional no seu leitor ali, reflexivo ou artístico, né? Que realmente mexa com essa questão da que a forma cause algum efeito em você, a forma que as palavras são utilizadas, né? Elas são utilizadas para causar algum tipo de efeito, né? E aí a gente viu que justamente esses efeitos muitas vezes são utilizados através das distorções, né, do uso comum da linguagem, que são as figuras de linguagem. E o que é gênero? Quando a gente pensa em gênero, é sempre bom você pensar que gênero é uma espécie de divisão. Gênero, tipo, todos são uma espécie de classificação, é uma forma de classificar. Então, existem os tipos textuais, que eles classificam vários tipos de texto. Existem também os gêneros textuais, que são outras classificações de texto também. E a gente tem o gênero literário. O gênero literário, ele é uma classificação que organiza o tipo de texto, mas eles são unicamente focados na literatura, ou seja, é uma divisão do ponto de vista artístico do ponto de vista artístico das palavras, dos textos, né? Os textos artísticos a gente chama de literatura. A literatura é vista como a reunião de gêneros artísticos. Obviamente, nesse contexto que a gente está dando aula, né? A literatura pode ser utilizada em outros contextos, né? Porque literatura nada mais é do que o termo significa basicamente o uso das palavras, né? Ou de textos, né? Mas especificamente de palavras, né? Que é o significado de litera. Litera é palavra. Enfim, então, os gêneros literários eles se organizam. Os gêneros literários são categorias, ou seja, classificações que organizam todos os tipos de textos literários. Eles classificam conforme o quê? Conforme suas semelhanças de formais, ou seja, de forma, suas características de estruturas e temáticas. E que elas possuem, né? Os gêneros literários podem ser três tipos. São três, mas na verdade eles meio que são quatro. É porque a gente tem o lírico, o épico e o dramático. Só que o épico, ele é uma espécie de pai do gênero narrativo. Então, todo gênero épico é um gênero narrativo. E no começo só existia gêneros épicos. Depois ele se ampliou para o gênero narrativo. Vamos lá. O que é o gênero lírico? O gênero lírico são os textos poéticos, né, de caráter sentimental, revelando as emoções dos poetas. Então, toda vez que você pegar um poema que tem um foco mais emotivo, um foco, a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas um foco da visão do eu lírico, que é aquele que a voz que canta a poesia, em que o mundo é criado através das emoções desse eu lírico. Então, ali não necessariamente tem uma história, não tem personagens. Aí sim a gente chama de gênero lírico. Aí a gente tem um gênero narrativo, que é justamente o gênero que vai narrar alguma coisa, algum acontecimento. Lembrando que essa história, né, ela vai ter como foco, para ser considerada literatura, um foco artístico, um foco de estética. Você contar a história de sua manhã não é literatura. Depois a gente vai ver o gênero dramático. O gênero dramático são aquele que foi escrito para o teatro. Tá, professor, eu falar do gênero narrativo e do gênero épico. Qual é a diferença? Então, o gênero épico, ele era escrito em poesia. Hoje em dia, a gente não escreve mais em poesia, não o gênero épico, né? A gente não conta mais uma história em poesia. Isso é uma primeira diferença. Segundo, antigamente, histórias mais simples não eram dignas de ser narradas através da literatura. Então, o gênero épico, né, ele se dedicava a contar histórias de grandes personagens, né? Então, o gênero épico eu gosto sempre de definir como são grandes heróis realizando grandes feitos, né? E aí tem toda uma questão também que envolve as
uma espécie de identidade nacional que o gênero épico carrega muito. Mais para frente a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, e é o gênero lírico? Então, está aqui a apresentação de imagem. Vamos centrar aqui em desenvolver a ideia do gênero lírico. Então, o gênero lírico é o gênero literário escrito em versos, que tem como foco mostrar as emoções, sensações, sentimentos e impressões pessoais do poeta. Aqui eu escrevi do poeta para ficar mais claro, mas não é o poeta mesmo não, viu, gente? O termo correto é eu lírico. Esse texto eu lírico. O que é o lírico? É o eu vou explicar um pouco mais para frente, mas é uma espécie de entidade que o poeta cria e essa entidade é que vai fazer a poesia. Como assim? Você não está entendendo. Então, eu posso escrever um poema sobre os sentimentos de uma mulher que foi traída. Eu sou uma mulher? Não. Mas naquele poema, o eu lírico da minha poesia é uma mulher. Mesmo que eu não seja. Tá entendendo? Eu não preciso ser. O meu lírico pode ser qualquer coisa. Então eu posso escrever um meu lírico que eu sou um português, que eu sou um japonês, e falando dos sentimentos desse eu lírico. O lírico é a voz que canta a poesia. Então são as impressões do poeta, mas não exatamente do poeta, mas sim do eu lírico que está ali. Então eu posso fazer um poema sobre amor sem estar apaixonado. Não, aí os textos são marcados pela subjetividade. E aqui vem uma questão. O que é subjetivo? Subjetivo é tudo aquilo que varia de pessoa para pessoa. É a visão de mundo que cada pessoa tem sobre alguma coisa. Então, beleza, por exemplo, algo subjetivo. É o que varia de pessoa para pessoa. Então, ali, a visão do mundo, no poema, geralmente, o poema ele não vai procurar ser objetivo, vai ser subjetivo. Ele vai procurar colocar ali seus sentimentos, suas emoções, suas visões de mundo ali naquele texto, né? É onde o poeta expressa sua opinião, por isso eles são escritos na primeira pessoa. Não necessariamente eles são escritos na primeira pessoa, mas muitos dos poemas são sim escritos em primeira pessoa. Isso aqui é um. Vou até modificar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Modificar isso aqui. Cadê? Por isso, vamos corrigir. Muitos deles são escritos na primeira pessoa. Primeira pessoa utilizando o eu. Vou até colocar aqui entre parênteses também aqui o eu lírico. Pronto, fica tudo corretinho agora. Aí, cadê? O gênero lírico recebe esse nome, pois faz referência ao instrumento musical, a lira, que acompanhava a declamação de poesia na antiguidade. Na antiguidade, e até na Idade Média também, a poesia geralmente era recitada junto da música, né? Então, ou pelo menos era acompanhada por uma música. Então, não existia tanta essa diferença entre música e poesia. E aí o gênero lírico tinha esse nome justamente porque era geralmente, quando alguém ia recitar um poema lírico, havia um acompanhamento de uma lira. Para quem não sabe o que é uma lira, ela é um instrumento que parece uma harpa, pequenininha. Aqui, ó. Isso aqui é uma lira. Ele é um poema. Ele parece uma harpa, só que menor, menorzinha. Tem aqui, ó. Quer dizer que ela é menor, né, do que uma harpa. A harpa geralmente é grandona. Que é uma mais clássica aqui, ó. É mais clássica nesse formato, assim. Enfim. Então eles eram utilizados, né? Um instrumento muito fino. E aí, dentro desse gênero lírico, né, existe um conjunto de subgêneros, ou seja, gêneros que fazem parte desse gênero lírico, né? Do mesmo jeito que o gênero narrativo, nós veremos que existem vários tipos de história, né? Daqui a gente tem esse subgênero, né? Então temos o gênero lírico e temos esse subgênero, por exemplo, o soneto. O soneto ele é uma forma fixa, ou seja, ele é um poema que sempre ele tem a mesma forma, que ele é formado por 14 versos, nos quais dois são de 14 versos. Desses 14 versos, eles vão ser agrupados. Isso aqui, gente, vocês só vão precisar decorar isso aqui mais para frente, isso aqui só para vocês terem uma noção. O soneto ele tem 14 versos, em que desses 14,
Eles são divididos em quatro estrofes. Estrofes são o quê? Estrofes são os parágrafos da poesia. A gente tem um verso, né? Quando a gente reúne vários versos, a gente tem uma estrofe, né? E aí essa estrofe, aí ele vai ser com quatro estrofes, em que as duas primeiras têm quatro versos, chamados de quarteto, e as duas últimas têm três versos, chamados de tercetos, totalizando 14 versos. Aí existe outro tipo de poema que é a ode. Oxe, bota meu filho. A ode é um poema de exaltação. A gente vai ver, ler ode, vai ler Acais, vai ler hino, vai ler Sara. Hino acho que todo mundo conhece, né? Acho que não precisa não. Mas a ode é um poema de exaltação. Ele se assemelha ao hino. O que é um hino? O hino, ele é um poema que homenageia alguém, venera algo. Então ele eleva a figura, geralmente de um grupo. Então, o hino do Brasil, o hino da bandeira, o hino da Paraíba, o hino do Fluminense, o hino do Alto Esporte Futebol Clube. Ele está ali elevando a figura de um grupo. A ode geralmente é uma exaltação também, mas a ode ela é muito mais focada em sentimentos, emoções. Então, a ode à a primavera, então eu vou elevar a figura da primavera. Ode à cultura nordestina, então eu vou elevar a cultura nordestina, entendeu? Ela não é um hino, não é algo enquanto o hino é muito mais focado em uma questão de elevação de um grupo ou de uma entidade, a ode ela é muito mais abrangente tematicamente. E aí nós temos o Hakai, que é um poema bem simplesinho, fixo, já é formado por três versos, que vem lá do Japão. E Satra. Satra é um poema que tem como foco de ridicularizar as pessoas, ou costumes, ou ações. Então é uma tiração de onda. Um perdão na palavra, uma frescagem, né? Você frescar com o outro. Aqui a gente tem um exemplozinho de um soneto de Vinícius de Moraes, né? Que a gente vai ver aqui, ó, dois quartetos e dois tercetos. Não vou centrar tanto na análise do poema, acho que dá pra gente fazer isso aqui depois. Mas só para vocês terem uma ideia, que é o Soneto da Fidelidade, super famoso Vinícius de Moraes, é um poema de forma fixa composto por 14 versos, dois quartetos e dois tercetos. Nele, o autor expõe seus sentimentos relacionados com o amor e a fidelidade. Ó, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao pensar o seu contentamento, ou o seu contentamento, ao pesar ou o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E que nós temos exemplo o quê? De paradoxo, né? Que seja infinito enquanto dure. Oxê, como é que pode? Como é que é imortal e não é infinito? Outro paradoxo. Sempre quando fala de amor tem esses paradoxos, né? Aqui a gente tem o cerne do poema, é justamente você ter, né, aquele amor e zelar por ele enquanto você o tem. É como você ser fiel enquanto você está com ele 100% fiel. Entendendo que tratar como se ele fosse durar para sempre, como se ele fosse finito. Mesmo sabendo que os amores, como ele bota aqui, não são chamas. Quer dizer, que os amores são como chamas, né? Ele fala aqui, pois que é chama. Ou seja, que se apaga, né? É intenso e se apaga. Então a gente tem aqui essa visão dele que ele dá de amor, né? Esse pensamento que ele dá do que é o amor, né? E aqui a gente vê que é uma visão pessoal do eu lírico, que foi eterno, que quis amar eternamente quanto durou, né? Nesse paradoxo. Mas quer dizer que Vinícius de Moraes acreditava cegamente nessas coisas? Não. Isso aqui é o eu lírico dele, que está aqui analisando como ele quer e como ele faz o amor dele. Quer dizer que Vinícius de Moraes fazia o amor assim? Quer dizer que ele não faz? Também não, não sei, não conhecia Vinícius Moraes. Mas aqui a gente tem o cerne, a construção, que foca justamente nessa questão de como o eu lírico trata, vê e como o universo aqui
dessa poesia gira em torno da ideia e do sentimento desse eu lírico. Lembrando, eu lírico não é o autor, são coisas diferentes. Enfim, eu acho que hoje eu vou parar essa aula por aqui. Próxima aula a gente fala de gênero lírico, gênero épico e gênero dramático, tá certo? Acho que a próxima aula vai ser um pouquinho maior. Mas como aqui já a gente já trabalhou essas introduções, eu acho melhor a gente dar uma acalmada. E próxima aula eu faço algo maior e também tentar passar uma atividadezinha para vocês. Tá ótimo? Então, valeu, meu povo. Poxa, chega foi isso aqui. Valeu, meu povo. Até a próxima. Cheiros.